Talvez você já tenha ouvido dizer que o Ocidente é o resultado da fusão entre, ou da soma entre as influências da filosofia grega, do direito romano e da ética judaico-cristã. O meu objetivo nesse vídeo não é refutar essa frase, não é contestá-la frontalmente. Eu acredito que ela contém muito de verdade em muitos aspectos, mas é fazer com que você tenha uma visão um pouco mais abrangente disso que está sendo dito através deste postulado. A minha intenção é fazer uma espécie de provocação em relação a essa frase, a fim de que nós tentemos entender de uma maneira um pouco mais, digamos assim, um pouco mais precisa a influência do cristianismo na sociedade ocidental. Bom, a primeira dificuldade que eu vejo com essa frase é que ela parece subentender uma ela parece subentender uma cosmovisão sociológica não cristã. O que é que eu quero dizer com isso? Em geral, os sociólogos não cristãos, eles entendem a religião como uma parte da cultura. Então você teria o globo, que é a cultura, e os elementos que compõem esse globo seriam a religião, a família, o Estado, enfim, os costumes. E a religião, então, seria um elemento formador da cultura. Por exemplo, a Durkheim, ele tem exatamente esse entendimento, e é o entendimento majoritário aí entre os sociólogos de uma perspectiva não cristã, né? Não assumidamente cristã. Sociólogos cristãos, por outro lado, por sua vez, uma sociologia confessional cristã, ela tenta remodelar isso. Ela vai nos dizer que não, a religião não é um componente da cultura, mas a cultura ela é moldada pela religião. Então a religião é que seria o globo e a cultura seria um componente desta religião. Ou seja, a sociologia cristã confessional, vamos tentar chamar dessa forma, nos mostra que tudo que nós fazemos é, em essência, religioso. Não no sentido litúrgico do termo. Não que tudo que eu faço é um culto solene a Deus, mas tudo que eu faço representa, é uma emanação da minha religião, daquilo que eu adoro. Então, a religião que eu pratico, ela pode ser o ateísmo, ela pode ser o cientificismo, ela vai determinar todos os meus hábitos, ela vai determinar tudo que eu faço. Então, a dificuldade inicial com essa frase é que ela parece colocar a religião ou o cristianismo, ou para colocar na própria definição geralmente usada, a ética judaico-cristã como um elemento da cultura, juntamente com a filosofia grega e com o direito romano. Essa é uma visão complicada, que precisa ser melhorada por alguém que deseja fazer uma sociologia confessional, tá certo? A outra dificuldade é que, se nós pararmos para olhar com mais atenção a história do cristianismo e como o cristianismo surgiu e a sua relação com o judaísmo, com o Império Romano e com a filosofia grega, nós vamos ver que a, a relação entre o cristianismo, o nascedor da fé cristã e estes elementos, essa relação é muito mais contestadora do que somatória. O que é que eu quero dizer com isso? É que é verdade que o cristianismo ele se usou de alguns elementos da filosofia grega. Quando eu quero dizer isso, quando eu digo isso, eu não quero dizer que Jesus ou os seus apóstolos cristianizaram os os filósofos gregos, mas eles reconheceram, principalmente os apóstolos, e Paulo nós encontramos citando filósofos gregos em alguns momentos, eles reconheciam que aqueles filósofos, eles de fato aprenderam certas coisas verdadeiras e disseram certas coisas verdadeiras, porque o homem, todo homem, tem em si um conhecimento natural da lei de Deus e de certas realidades
digamos assim, transcendentais. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz que a lei de Deus está inscrita no coração. Então nós vamos encontrar Paulo citando os epicureus, nós vamos encontrar Paulo citando Epimênides e outros filósofos. Há quem diga que Paulo tenha citado até mesmo Aristóteles, né, na sua primeira carta aos Coríntios, mas é interessante perceber que, se por um lado, então, os apóstolos eles se abeberaram, em certo sentido, do conhecimento da filosofia grega, eles contestaram esse conhecimento, ou parte desse conhecimento, em uma proporção talvez muito maior. Nós vamos encontrar Paulo citando filósofos gregos para contestá-los, né? Quando Paulo, por exemplo, cita comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, ele está contestando uma visão defendida por uma certa escola, por uma certa corrente de pensadores gregos. Lembremos que o cristianismo foi a grande antítese, o cristianismo ortodoxo foi a grande antítese nos primeiros séculos da cristandade ao gnosticismo, a filosofia platônica de rejeição do valor da matéria e do valor do corpo. O cristianismo nasce em contraposição a essas ideias. Quando a gente pensa no direito romano, ou na cultura romana, na estrutura social e jurídica do Império Romano, nós vamos encontrar também os cristãos se usando dessa estrutura. Nós vamos encontrar Paulo dizendo que o Estado é ministro de Deus. Paulo era cidadão romano e ele inclusive usou desse direito no seu julgamento ali narrado no livro de Atos, mas nós vamos encontrar, por sua vez, muitas contestações à estrutura jurídica e legal do Império Romano. Foi o cristianismo, por exemplo, que levou a transformações jurídicas e legais dentro do Império no período pós-apostólico. Foi a influência cristã, por exemplo, que levou à criminalização de práticas como a violência contra as mulheres, de práticas como o abandono de crianças, a prática do aborto. Vejam, no começo, no século I, II, era muito comum que os pagãos abandonassem seus filhos e os cristãos adotavam essas crianças. Na carta a Diogneto, um documento homônimo, né, do século II, provavelmente, isso é dito, que os cristãos eles não abandonam os seus próprios filhos como os pagãos fazem, mas eles adotam essas crianças. O fim dos espetáculos ali de tortura humana, né, que ocorriam nos estádios como o Coliseu, o fim destas coisas foi influência também cristã. Então, o cristianismo produziu transformações também jurídicas no Império Romano. Quando nós pensamos, então, no que é chamado de ética judaico-cristã, mais uma vez nós precisamos ressignificar esse termo, porque ela passa a ideia de que a ética do cristianismo e a ética do judaísmo são iguais. E essa é uma afirmação extremamente complicada. O cristianismo, falando aí a partir do aparecimento, da encarnação de Jesus Cristo e seu aparecimento como o Messias, né? E depois o ensino dos apóstolos, de fato, esse período representa uma restauração do judaísmo original, no sentido de que a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos, ela é e esteve em total consonância com o ensino do Antigo Testamento. Nesse sentido, a ética cristã é uma ética judaica no sentido de que Cristo e os apóstolos nunca discordaram do Antigo Testamento. Marcião, um herege, acho que do século II ou III, foi quem disse isso, né? Que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, é diferente do Pai de Jesus Cristo. Isso é uma heresia. Então, nesse sentido, Cristo e seus apóstolos restauram a ética judaica nesse sentido, né? Porque eles se opuseram às versões do judaísmo que havia no seu tempo. Se nós pensarmos aí nos fariseus, nos saduceus, nos essênios, nos zelotes, Cristo e seus apóstolos se opuseram a todos eles. Eles eram hereges. Eles haviam deturpado a mensagem original que havia sido passada para Abraão e os profetas, Moisés e os profetas,
Então, pensando por esse lado, nós poderíamos falar de uma ética judaico-cristã. Por outro lado, o cristianismo ele representa uma quebra do sistema judaico. Por quê? Porque se por um lado Cristo e seus apóstolos eles restauraram, eles trouxeram de novo à tona o real ensino da lei que havia sido distorcida pelos sacerdotes, pelos falsos profetas de Israel e pelos fariseus, pelos escribas, que haviam transformado a mensagem do Antigo Testamento em mensagens políticas ou legalistas. Se por um lado isso aconteceu, por outro lado, a vinda de Jesus Cristo ela representa uma quebra em uma parte significativa da ordem do Antigo Testamento. Eu falo isso como alguém que se alinha à perspectiva presbiteriana aliancista, e aí você precisa pesquisar um pouco sobre isso, mas na nossa perspectiva da lei do Antigo Testamento, que pode ser dividida em lei moral, civil e cerimonial, o que permanece intacto são os aspectos morais da lei do Antigo Testamento. Os aspectos civis, existe uma certa descontinuidade, a sua aplicação principal não é mais para o Estado moderno, mas para a igreja, pelo menos no primeiro plano. E em relação à lei cerimonial, nós acreditamos que toda aquela lei ela foi cumprida em Jesus Cristo. Ela apontava para Jesus Cristo e ela caduca a partir do momento em que Jesus Cristo a cumpre através do seu sacrifício. Então, nesse sentido, o cristianismo é o fim do judaísmo. Ele acaba com o judaísmo, com o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. O judaísmo moderno ele não pode ser identificado de maneira alguma com o cristianismo. Judaísmo e cristianismo são religiões distintas e auto-excludentes. Os cristãos dizem que Jesus de Nazaré é o Messias, e os judeus praticantes, os judeus não messiânicos, né, como se diz, eles rejeitam isso, eles consideram isso um anátema. Não pode haver identidade ética entre duas religiões que são doutrinariamente excludentes. E os pressupostos bíblicos e doutrinários do cristianismo e do judaísmo, sendo distintos, eles produzem éticas também distintas. Basta que nós olhemos aí para os valores que o próprio Senhor Jesus Cristo confrontou com os fariseus. Nós vamos encontrar os fariseus tendo aplicações esdrúxulas, absurdas, por exemplo, em relação ao quarto mandamento. Os fariseus, por exemplo, diziam, olha, a lei diz que você deve amar o seu próximo. Como consequência, você pode odiar também o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. O que Jesus diz, restaurando o sentido original da lei, é não. A lei não diz odeie o seu inimigo. A lei diz ame o seu próximo. A lei diz ame o estrangeiro que vive no meio de vocês. Vejam como então os pressupostos doutrinários distintos entre a perspectiva judaica não messiânica e a perspectiva cristã, entre judaísmo e cristianismo, produzem éticas distintas, produzem éticas diferentes. Então a ideia de uma ética judaico-cristã, ela é uma ideia incompleta no sentido de que a lei, na perspectiva cristã, ela encontra cumprimento e interpretação final na pessoa de Cristo, o que é negado pelos judeus não convertidos. Por isso, para o vídeo não ficar longo, eu quero que você, toda vez que ouça essa frase, pense-a e conceba nos seus devidos termos, para que nós não coloquemos o cristianismo como mais um elemento da cultura e tampouco para que nós percamos de vista o elemento contestador e, no bom sentido, revolucionário do aparecimento de Jesus Cristo no mundo e do início da fé cristã e do surgimento da igreja. Quando os apóstolos chegaram em Tessalônica, os judeus disseram, olha, chegaram aí aqueles que têm transtornado o mundo. O cristianismo transtornou o mundo. Ele mudou a ordem vigente, ele mudou o nosso calendário, mudou o sistema de valores
do Ocidente inteiro e colocar o cristianismo, então, com mais um elemento ao lado da filosofia grega e do direito romano, me parece que isso é, no mínimo, um perigo e representa um perigo de reduzir a real centralidade e o peso que o cristianismo tem e teve na história da humanidade. Pense sobre esses assuntos. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.